Uau! Começando mais um Prontos para o Amor, direto aqui da TV Barueri. E ó, o assunto da vez é menopausa, aquele assunto que todas nós precisamos e vocês homens também precisam, viu? Entender esse período delicado da mulher e que é muito especial, que é um momento diferente. E quando a gente entende isso, quando a gente se cuida da maneira que precisa, passa muito tranquilamente. Eu falo assim, que eu acho que é uma das melhores fases da mulher, sim, porque é a fase que ela está mais madura, ela está mais consciente, e quando ela pega esse momento de força, de amadurecimento, e consegue aliar isso com uma boa menopausa, não tem tempo ruim. E é por isso que hoje nós estamos aqui mais uma vez com o Dr. Madjer, nosso querido endócrino, médico, emagrecimento, menopausa. Semana passada nós falamos sobre lipedema. Se você não assistiu, eu recomendo que volta lá no YouTube, veja. Foi um programa assim de altíssima audiência. E hoje é menopausa. Apesar que falamos um pouquinho, né, na semana passada, ele falou, né, um pouquinho sobre a menopausa. E assim, tem dúvidas, viu? O que teve de gente perguntando ainda, assim, sempre vai existir. E ainda é um mito. Quero saber do doutor se ainda é esse mito que a gente acha que é. Mas enfim, doutor Madjer, mais uma vez aqui, obrigada pela tua presença, viu? Obrigado eu pela oportunidade de novo de estar aqui. E vamos tirar os mitos dessa menopausa, né? Que tem de mito é impressionante. Ó. É mesmo, poxa, tem. Você já nos atendimentos tem mito? Sim, vou te dar um rapidinho aqui, tá? Repor hormônio da câncer. Já tinha falado outra vez, lembra? Sim. Esse é o principal mito. Minha avó teve câncer de mama e eu quero repor hormônio e não posso. Pode. Tenho diabetes e não posso repor hormônio. Pode. Tá. Então, tem vários. Mas eu acho que isso é falta de informação mesmo, né? Porque ainda tem informações que não são tão coerentes, né? Ou não são tão... Ou existem médicos que são mais tradicionais. O que você acha? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tem a nossa desinformação, da nossa classe. E tem muito mito da população que tem que ser tirado por nós médicos, sabe? Porque a gente, né, que estuda sobre isso. Então, eu acho que falta um pouco mais de educação sobre a menopausa. Não pode, em pleno século XXI, a mulher ainda está sofrendo com menopausa, com toda a gama de tratamento que tem, de reposição hormonal, as várias vias que tem para repor. A mulher ainda está com esquecimento, com calorão, com insônia, com irritabilidade... Sabe? Não tem porquê. Tá certo. Eu tô do meu lado, ó. Então tá vendo que tem informação aí, né? Fica aí com a gente, tá? Não esquece, já compartilha essa entrevista com quem você sabe que tá passando por isso, que é muito, muito importante. Eu tô aqui do meu lado também, uma pessoa muito especial, a Leila Silva, que também veio fazer, ela teve algumas dúvidas, já passou também, ou de repente tem alguém que passa. Leila, muito bem-vinda aqui no Prontos pro Amor, viu? Muito obrigada, boa tarde, tudo bem? Então, a gente tem bastante dúvida mesmo. Eu, inclusive, estou com algumas amigas que estão nessa fase e eu estou com algumas dúvidas. Daqui a pouco vamos perguntar para o doutor. Bora, já tem uma de cara assim? Já quer perguntar? Pode perguntar. Tem uma de cara, porque essa minha amiga, ela acabou de sair de uma cirurgia. Na realidade, ela fez 2 cirurgias. Inclusive, ela está agora com esse tratamento. E a médica falou para ela que não pode fazer a reposição hormonal de forma alguma. E aí ela tá com falta de libido, tá com uma série de problemas, inclusive com a relação afetada por conta dessa situação. E não tá conseguindo resolver. A médica falou que não pode, pronto. Eu até falei para ela, eu vou te indicar um remedinho que eu tomei pro calor, mas ela continua com o mesmo problema. Aí a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte, qual cirurgia que ela fez? Tá? Ela fez da mama. Da mama? Então, se ela tiver, por exemplo, um CA de mama, ela não pode fazer. E isso eu vou falar depois, Cláudia, isso é interessante. Quais são as contraindicações? Porque o câncer de mama é uma delas. Então, se ela tirou um quadrante, que normalmente é o que acontece, não dá para repor. Melhor, não dá para repor estradiol. Outros hormônios dá. Ótimo saber, porque né, ela vai assistir a entrevista e vai entender. Exato. O câncer de mama ele é estradiol dependente, então a gente não pode repor esse hormônio. Outro a gente pode, com certeza. E ajudaria muito na qualidade da vida dela. Isso é interessante, o gancho que tu falou. Vocês mulheres, se você soubesse como a menopausa afeta o relacionamento de vocês iriam tratar hoje.
Porque isso muda o jogo no relacionamento. Fica a dica. Nossa, já. Mas deixa eu tirar uma outra dúvida, então. No meu caso, por exemplo, que eu entrei na menopausa com 42 anos. Eu não tinha noção. Foi Puxa. assim, muito precoce. E eu fui ficando sem, não entendia, porque eu estava sem a menstruação, mas também não me afetava, porque eu estava numa fase de estresse, de separação, 2 filhas pequenas. Eu não tive tempo de pensar. Muita coisa junto também, né? Eu não tive tempo de pensar. Então, eu não tive essa Informação. preparação e nem a informação. Quando eu percebi, eu já estava nela. Isso acontece muito com mulher que tu entrou numa menopausa precoce, que a gente fala. Tem que tratar mais ainda. Porque quanto mais cedo tu entra na menopausa, mais efeito tu vai ter sem ter os hormônios. Então, assim, entrou na menopausa cedo, tem que tratar cedo. Não tem por que esperar. Porque, ó, tu vê, tu não tava fazendo nada, não tinha relação sexual, não tinha vontade, desânimo, cansaço, tudo isso. E isso muda muito a qualidade de vida da mulher. Então, quanto mais cedo entra, mais cedo tem que começar a tratar. Porque mais cedo tem os benefícios do hormônio. E a gente tá falando de uma parte, tá? O hormônio protege contra... Lembra que eu falei outra vez? Contra infarto, contra derrame, protege contra osso, osteoporose. Então, tem outros benefícios. Que quanto mais cedo a mulher entra na menopausa e mais cedo começa a reposição hormonal, mais cedo ela tem exposição a esses benefícios. Entendeu? Eu acho que no caso da Leila, ela não tinha essa informação. 42 anos, é o que você falou, precoce. E aí ela, eu não tenho, é normal. E vai deixando. E decorrência de outros problemas também. Tem problemas que eu vou resolvendo, tirando da frente, né? Nem informação e nem noção. Eu não Então. tinha noção de que eu estava entrando. Mas isso existe bastante. Então, o precoce, existe um fator para ser precoce ou Vamos não lá. necessário? Normalmente a menopausa se dá entre os 47 e 54 anos. Quando dá menopausa precoce, normalmente a filha segue a mãe. É muito comum. Então, não sei se tua mãe te entrar na menopausa cedo. Se ela entrou cedo, a chance da filha entrar cedo é maior ainda. Não tem muito mais, assim, outros fatores, sabe? É um reloginho. O fator de menstruar mais tarde tem alguma coisa a ver ou não? Também não. Capaz de menstruar mais cedo, sim. Quanto mais cedo começa... Eu menstruei mais tarde. Não. Normalmente a filha segue a mãe. Então, se a mãe teve menopausa precoce, aumenta a chance da filha ter. Então você tem que perguntar para sua mãe. Não sei se você Não, se a minha mãe, eu acho que a minha mãe entrou normal. Existem outros fatores. Por exemplo, tu vai fazer uma cirurgia de útero e de ovário. Tu vai entrar na menopausa cedo. Tu vai fazer um tratamento com radioterapia e quimioterapia. Tu pode entrar na menopausa mais cedo. Mas tirando esses fatores, não tem assim esse vai causar menopausa mais cedo. É um reloginho. O hipotálamo simplesmente para de estimular o ovário. E pifa. E depois ele acaba, né? Eu fiquei sabendo que depois ele também se desfaz no organismo? O ovário? Não. Assim, vamos lá. Quando a mulher entra na menopausa, a gente fala que a mulher entra em falência ovariana. O ovário ele tem a tendência de atrofiar, porque ele para de ser estimulado. Ele não se esfarela, digamos assim, ele diminui de tamanho. Porque ele é que nem um homem com problema no testículo. Então, Mas ele existe. existe, o ovário tá lá ainda. Ele só tá atrofiado. Ele tá diminuído de tamanho. Eu tive a informação errada, então. O médico falou que eu não tinha mais ovário. Eu falei, Não, não nossa. tem como. Não, aqui com o doutor Madier, você não sai com dúvida. Tu só fica sem ovários se tu tirar cirurgicamente. Senão, não tem como. Boa pergunta, bom. Doutor, me diz uma coisa, como saber que os sintomas, se eles vêm da menopausa ou de outra situação? Sintomas, até fugáceos ou de repente outra coisa. Vamos lá, pra gente fazer o diagnóstico da menopausa, vou falar ali na câmera, tem que dosar hormônio. Então vamos supor, a mulher tá com 40 e poucos anos. Vamos colocar a idade dela, 42 anos. Começou com cansaço, fadiga, sonolência, calorão. A mulher se sente diferente. Tem que dosar hormônio. Até porque, a partir dos 40 anos, tem um déficit de hormônio todo ano. Então, respondendo a tua pergunta, a gente tem que fazer exames. Porque pode ser outras coisas. Pode ser déficit de vitamina, pode ser estresse, pode ser hipotireoidismo, que é problema de tireoide. Então, os sintomas se confundem. Então, uma boa história clínica com bons exames, tu mata a charada. Existem exames, você falou já de algum do hormônio e tal. Que exame fala assim, esse aqui precisa ter? Só... Então, tem 4 exames que tu tem que fazer quando tá suspeita de menopausa ou perimenopausa. O FSH, o LH, o estradiol e a progesterona. O FSH e o LH são hormônios da hipófise e o estradiol e a progesterona do ovário. Então, tu vê aqui que tá mandando lá embaixo. Funciona assim. São esses...
Assim, tô falando a grosso modo. Tem outros também, tá? Mas esses 4 exames, obrigatoriamente, tem que fazer. E o que você falou, você tem que ver aqui, isso tem a ver mesmo? Aqui, na mente? Claro, porque o que acontece? A gente tem um eixo hormonal. O hipotálamo manda na hipófise, que manda nas gônadas, que é o ovário. Então, é essa comunicação que na menopausa acaba. Então, quando tem uma alteração nessa comunicação, o hormônio aumenta ou diminui. E aí tu faz o diagnóstico. Funciona assim. Existe a reposição alimentar ou necessariamente tem que ser medical? Tem alguns hormônios, tipo... tem alguns alimentos tipo a linhaça, a amora, que tem muito manipulado disso aí, né? Ajuda, mas não substitui um hormônio. De maneira nenhuma. Ajuda. Tem muita fitoterapia disso aí que é bom, tá? Vamos supor, a mulher tem alguma contraindicação à menopausa. Ela pode fazer isso aí. Não é igual ao hormônio. De maneira nenhuma. Tá? Eu imagino que a gente realmente merecia ser melhor tratada e ter algum tipo de, sei lá, de tratamento que tirasse essa fogaça, gente, porque o calor é insuportável. Eu posso falar, é insuportável. Mas eu acho que isso, eu tô, acho que na pré, né? Eu não sei, porque eu não sinto absolutamente nada. A não ser, às vezes, uma confusãozinha mental, que a gente vai falar sobre isso. Não, eu sinto frio. Você pegar agora em mim, meu pé tá gelado. Então, eu acho que isso é muito particular, né? Ou eu sou ainda, ou só tô sendo... É muito particular. Estatisticamente, começa com esses sintomas que eu falei. Mas não necessariamente toda mulher que tá na perimenopausa e menopausa vai ter a mesma coisa. Às vezes a mulher começa com esquecimento. Sabe aquele negócio? Vou lá na cozinha pegar uma coisa, chega lá, esqueci. Começa com irritabilidade. Começa a não dormir direito, começa a ter problema com libido, começa a ter ressecamento vaginal. Essas coisas que a menopausa causa. Não necessariamente vai ser tudo junto. Normalmente começa com fogacho, mas não é uma obrigatoriedade, entendeu? E quando não acontece, aí, assim, não aconteceu. O que mais incomoda a mulher é o fogacho, entendeu? Entre outras coisas, mas a mulher tá aqui e tá suando. E daqui a pouco tá com frio. Eu acho que essa é a pior parte. Tá entendendo? Então isso leva a mulher a consultar. A insônia também. Mas o que mais incomoda são essas duas coisas. Então, quando tu não tem, meio que tu não dá bola. Só que tem as outras coisas. Tu chega de noite, tu tá te arrastando, tu não tem energia pra fazer nada, tu quer só dormir, tu não pratica exercício físico, tu ganha gordura localizada na barriga. Acho que o meu foi isso. Diminui massa muscular. Então, é tudo isso. Então, na verdade, tem sintomas que a gente dá mais atenção que outros. O fogacho é um deles. Mas se for ver a barriguinha da mulher, tá um pouquinho saliente. Porque ganha essa gordurinha visceral que a gente fala, entendeu? Esse é o meu caso, eu não tinha. Agora, me diz uma coisa, não sei se eu tô falando certo, o tal do brain fog, é isso? Então, o brain fog é isso que a gente falou agora, do esquecimento. A mulher fica com uma nuvem na cabeça. Sabe aquela sensação que tá com a cabeça voada? É isso. Existe mesmo total, isso, né? Total. Porque eu tava em choque. Falei, gente, eu tô indo no banheiro... Total. Aí não tinha papel, foi uma situação assim que passou. Então, tu vai no banheiro, não aí tem tu vai pegar o papel, esqueceu, voltou, usou e não tem o papel. É muito louco. O que eu vim fazer no banheiro? Gente, mas eu tô... Essa é necessidade... O corpo da mulher, isso vale pro homem com a testosterona. O corpo da mulher, ele é cheio de receptores pro estradiol. E no cérebro não é diferente. Então, quanto menos hormônio tem, mais o cérebro fica confuso. Então, mais a chance de a gente ter o brain fog. Que é muito comum. Muito. A confusão mental é muito comum. Esquecimento, principalmente. Tu vai lá, vai pegar uma coisa e esqueci. Mas do que louco isso, né? Por que dá isso? Assim, existe... Dá porque tem menos hormônio. Caso menos hormônio, então. É como se tu fosse... Como é que eu vou te explicar? Como se tu tirasse alguma coisa da tomada. Tá. A tomada que tu vai... o cabo seria o hormônio. Então, tu conecta menos a tomada. Funciona menos. Perfeito. É a mesma coisa do cérebro. E a falta de magnésio, ela também interfere na menopausa ou não? O magnésio ele pode te ajudar um pouco no sono. Porque o magnésio, normalmente a gente toma de noite, porque ele libera mais melatonina, que é o hormônio do sono. A falta dele na menopausa não tem muita relação. Mas pode ajudar na insônia, com certeza. Seria uma parte natural, digamos assim. Sempre bom, né? Tudo que é natural até... Eu li sobre isso, por isso que eu fiquei curiosa. Porque, é uma suplementação boa. Pra mim, ouvindo você falar todas essas diferenças, as situações, pra mim, o sono é o que pegou mais até hoje. O sono da mulher nem sempre arruma com hormônio também, tá? Mas existem outras suplementações e outras medicações. Tem muito remédio antidepressivo que a gente usa na menopausa também. Teve uma paciente faz pouco que eu atendi no consultório e ela teve trombose no olho. E isso contraindica a reposição hormonal. E eu dei paroxetina pra ela, que é um antidepressivo, e ela me mandou mensagem umas 2 semanas e falou, olha, tô perfeito.
sem fogacho, me sentindo bem. Então, nem tudo é hormônio na menopausa também. A gente pode tratar de outras maneiras. É isso que a minha próxima pergunta era essa, exatamente. Dá para passar a menopausa sem hormônio? Tá. Dá. Vamos lá. Se tu tem indicação de repor hormônio, tem que repor. Ponto. Se não tem indicação, existem outras estratégias. O ideal é repor hormônio. Sempre. Tá. Sempre. Sempre, todo sempre. Desde que não haja contraindicação. Tá. E se eu não quero ter hormônio de jeito nenhum, como vai ser a minha vida? Vamos lá. Aí tem essas... Tu pode usar alguns suplementos, essas medicações que eu falei. Não vou entrar em detalhes, porque é muita coisa pra me explicar de termo médico. Mas assim, Mágia, vou insistir com a reposição hormonal. Porque eu sei do benefício que vai ter trazer isso aí, entendeu? Claro, ninguém obriga ninguém a fazer nada. Claro. Mas eu falo pra mulher, tem isso e tem isso aqui. Se tu usar isso aqui, tu vai ter esse benefício. E se tu usar isso aqui, não vai ter isso. Aí a pessoa escolhe. Porque tem tabu em relação ao hormônio. Esse que a gente tava conversando agora. Exato. Porque às vezes eu quero só libido. Só minha libido tá baixa. Porque é uma causa, uma queixa. Mas né? vamos lá, a libido baixa é totalmente ligado com a testosterona, inclusive. Se tu não repor testosterona, como é que tu vai repor libido? Difícil, né? Então, não é obrigatório repor hormônio. Mas que ajuda, assim, muito, mas muito mesmo, entendeu? Tá, beleza. A maior parte das minhas amigas, a reclamação é libido mesmo. Pode ser, eu não tive tempo de sentir isso, então a minha reclamação não era essa. Tem gente que esquece disso, né? E tu vê, tu com 42 anos, tu é uma mulher extremamente nova. Não tinha por que tu inibir essa parte. Porque eu tava numa fase de separação, com 2 filhas pequenas, eu tinha que fazer muita coisa o tempo todo. Então eu não verdade, tive tempo de dar isso, atenção pra essa área. O que acontece na menopausa é que a mulher se esquece dela mesma. E não pode acontecer isso aí. Porque a mulher, antes de mãe, antes de esposa, ela é mulher, ela tem que se olhar pra ela com o olho dela mesma. É verdade, né? Senão tu não consegue, se tu não olhar pra ti de um olho pra ti mesmo, tu não vai conseguir dar o teu melhor pros outros, entendeu? Até porque existe o fator menstruação, né? Como é que é a partir do momento que para de menstruar, né? Você tá vendo que ela não tá regulada ou parou. Ali é o que o doutor falou, ali já deveria, minha menstruação não tá. Não, gente, eu vou falar, a minha parou. E aí, quando eu fui ao médico, que foi 1 ano quase, ele falou, última menstruação. Eu falei, eu não lembrava. Acontece? Eu sabia falar dele, foi uma vergonha. E é interessante, a definição da menopausa, ela é 1 ano sem menstruar. Então, enquanto tu não ficar, mas veio depois de 4 meses, tu não entrou na menopausa ainda. Tu tá indo para. Mas a definição é 1 ano sem menstruação. Ficou 1 ano sem menstruar, inclusive interessante, tá? A mulher que ficou 1 ano sem menstruar, ela não pode menstruar de novo. Se ela tiver algum sangramento, ela tem que ir no ginecologista investigar. Que ótima informação. Tem que investigar, porque tem coisa errada. Olha, gente do céu, quanta guarda, já passa aí pra mamãe, pra tia, pra sua esposa, você que tá ouvindo isso, porque é muito precioso essas informações, são pérolas mesmo que o doutor tá soltando aqui. E você que tem a dúvida, procura o doutor Madir, rede social, só tem ele, tá? Madir Correia. Não existe outro Madir na face da Terra, então é mais fácil me achar. Tá na rede social, tá, inclusive aqui no YouTube aqui, tem a rede social tanto do Madir quanto da Leila, que tá aqui participando, fazendo as perguntinhas muito boas também, né? Deixa eu falar uma coisa, é possível ter, a gente entrou na libido, mas é possível ter prazer na menopausa? Você tem que tomar remédio mesmo, né, doutor? Depende. A libido da mulher é uma parte, é um capítulo à parte. O homem, normalmente, quando tá com a libido baixa, é estresse ou testosterona baixa. Ponto. O homem vem daí. A mulher, a gente não chama de libido, é disfunção sexual hipoativa, para ser mais claro com o termo. Boa. Envolve várias coisas. Casamento que não tá bem, a mulher não olha no espelho, não se gosta, não pratica exercício físico, tá com a menopausa, tá com a testosterona. Então é um conjunto de coisas. Então não dá pra mim ter que cravar, a mulher vai repor testosterona e vai melhorar. Não necessariamente. Muitas melhoram, mas tem que ser o círculozinho completo. Disfunção sexual hipoativa. São várias coisinhas que incomodam a mulher que ela não consegue ter. Mas com certeza pode. Na menopausa é interessante. A gente pode repor hormônio de várias maneiras. Uma das maneiras é estradiol intravaginal. Porque a mulher na menopausa tem muito ressecamento. Então ela vai ter relação sexual e dói. Então isso é interessante da mulher fazer essa reposição pra ter prazer, né? Senão ela não vai ter. Vai doer. Tem isso também. Ela nem vai querer fazer. Porque ela sabe que vai doer. Então, e às vezes sangra. Nesse caso dessa secura, então é melhor o intravaginal? Intravaginal. Na verdade, os dois, né? Tu pode associar os dois. O via oral e o intravaginal. Mas pra isso, sim, ajuda muito. Então, mas o intravaginal, por exemplo, eu teve um período que eu até cheguei a usar ele. Mas assim,
Começou a usar, você não para mais? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Sendo chato com a definição, existem estudos falando sobre reposição hormonal até 70 e poucos anos. Até 60 anos é tranquilo de usar. Depois a gente tem que avaliar o risco-benefício. Vou dar um exemplo. Até quantos anos? Até 60, tá? Depois de 60 anos tem que ver. Se essa mulher for hipertensa, diabética, tiver doença cardíaca, capaz o hormônio ele vai, neste momento, prejudicar mais do que ajudar. Então a gente tem que ter cuidado em reposição hormonal em mulheres acima de 60 anos. Ai, a gente é uma caixinha, gente. Nossa, você, tipo assim, a A gente pessoa... é uma caixinha mesmo, viu? É, Você entendeu? entra com 50, Tu pode repor, mas a partir de 60 já tem que colocar na balança. Só um pouquinho, eu vou repor isso aqui, mas eu posso incomodar isso aqui. Vocês não são uma caixinha, a gente tá mal informado. Ah, boa. É isso? Bastante. É esse o problema. É a desinformação absurda que tem sobre menopausa. O que tem de gente falando menopausa pra gente tentar alertar. A menopausa não é uma desgraça. Parece, pô, Bicho. não é. A gente pode passar de maneira No boa. meu caso também não foi, não. Tá entendendo? Mas é que, capaz, tu não sofreu tanto com sintomas. Tem mulher que sofre. Falei pra Cláudia outro dia. Onde mais tem suicídio é entre 40 e poucos e 50 e poucos anos da mulher. Por quê? Não é coincidência. Não é coincidência. É na época da menopausa. Essa loucura que fica a cabeça, Exato. né? Aí a mulher tá louca. Não tá louca, tá faltando hormônio. Falta um Tá. cuidado. Então isso existe, essa questão de ficar oscilando o humor existe, né? Total. Pode ficar Total. Aquele- homens aí de plantão. Total. com- Vocês homens que têm mulher na menopausa. A mulher um dia ela vai te amar e vai te odiar. Num dia ela vai te dar um beijo e vai querer te matar. É assim é que igual funciona. menstruação também, gente. É igual menstruação. Isso aí não adianta. Na verdade, Ou na menstruação ou na menopausa, gente. Isso aí não vai mudar. inclusive é interessante também falar, existe reposição hormonal pra gente diminuir TPM, sabia? Ah, Interessante, pra né? diminuir. Diminuir TPM. Ajuda também. Isso Nossa. é um capítulo à parte. Mas Tá. não só na menopausa tu pode repor hormônio. Tu pode repor hormônio fora da menopausa. Tá. Desde que seja respeitado o corpo da mulher. Um exemplo, tu não pode colocar doses de homem numa mulher. E vice-versa também. Entendeu? Doutor, existe alguma. Como que eu posso pôr o termo? Entre mulher ter cólicas e essa TPM, ela ser mais forte na menopausa? Existe uma correlação que eu queria dizer? Existe? Não, o que a mulher pode ter durante o período menstrual, fora da menopausa, tem mulheres que têm mais TPM e mais cólica. Isso sim. Agora, com a menopausa, não. Inclusive, tem reposição hormonal para diminuir cólica e TPM. Tem mulher que quer fazer reposição hormonal para diminuir a TPM, diminuir cólica e não menstruar. Acontece. Tá. Uma boa reposição hormonal pode fazer isso aí. Uau, quanta Faz coisa, toda a hein? diferença, né? Pra gente faz muita Totalmente. diferença. Tem mulher na TPM que quer matar alguém, literalmente. Ó. E não é culpa dela. É o hormônio aqui na cabeça. Ah, então, isso que minha amiga falou. Essa minha amiga que operou agora, ela falava, Valeria, me dá um negócio aqui. Eu falava, mas não me dá Viu? nada aqui. Me dava aqui. É? Porque pra mim dava um calor que assim, eu vou falar, gente, faz assim e acabou. É impressionante. Um calor? E aí ela falava, não, me dá aqui, ó, parece que eu vou morrer. Tem umas que falam que no pescoço é o calor. É o É. calor que você tá falando? No Nossa, fogaço, né? Na verdade, então, o fogacho ele pode dar em qualquer momento. O problema, tem muita mulher que refere pra mim fogacho de noite. Vai dormir e você tapa e você destapa. E aí suou, voltou a ficar com frio, tapou de novo. E aí fica a noite inteira sem dormir. A noite inteira. É o tempo todo. Quem que aguenta isso? No Entendi. início, é o tempo todo. Tá. Esse calor. Eu, como estava muito ocupada, não me preocupava com isso. Tá. Quando eu me dei conta, quando o médico falou, que eu fui prestar atenção. Mas eu continuo falando, para mim o sono, até Acabou. hoje, foi o que pegou. Nossa. Eu tenho muitas amigas que o problema delas é só o calor mesmo. Agora, eu comecei, eu não sinto mesmo, acho que eu sou uma até muito abençoada, não sinto calor, não sinto fogaço, não sinto Bem abençoada. pouca TPM, assim, pouca oscilação de humor, eu sou bem estável mesmo. Bebida, acho que deu uma baixadinha. Não vamos ser tão abençoada, né? Até porque depende de outra pessoa também, né? Agora, ainda assim, eu fiz um exame, estou repondo não a testosterona, a progesterona, não é isso? Aqui é nativa, né? Sim. Que é o que eu estou tomando. Ainda assim precisaria, então, mesmo que eu não tenha sintoma nenhum? Acho que até você já respondeu isso, mas seja mais... Assim, vamos lá. Depende tudo do sintoma que tu tá tendo, tá? Ó, vou falar do Natifa. Tem o Natifa, que é o Estradiol, e o Natifa Pro, que é o Estradiol e O pró, isso. progesterona. Não aumenta a testosterona, né? Então, o ideal seria tu repor os três. O Natifa, que tem o estradiol e progesterona, e mais uma testosterona. E aí tu pode repor por via oral, gel ou implante. Tá. A mulher tem essas três vias de reposição. Isso é interessante de falar, tá?
Tu aí que tá vendo. A melhor maneira de repor hormônio na mulher é via implante. E não é eu que tô falando, tem um monte de estudo falando isso. Porque o implante é mais biodisponível, ele libera mais hormônio. Já viram aquela mulher que tá usando comprimido e gel e não sentiu melhor? Porque não absorve. Então a melhor via é por implante. Por Por implante. implante. É aquele que... É o subcutâneo, um tubinho pequenininho, entendeu? Porque... Para todas, ou depende do Não, para caso? todos, Pra para todos, porque o implante é mais biodisponível, ele entrega mais hormônio. Eu vejo muita gente com medo de colocar um implante. O implante é uma via mais de reposição hormonal. E ele é melhor porque o gel primeiro, isso é interessante falar. O gel da testosterona, se tu vai repor aqui no braço, por exemplo, tu tem que ficar meia hora sem tocar uma pessoa, porque pode passar para ela. Criança, então, pior ainda. E como é que faz esse gel implante? Esse implante que você tá falando? O implante, aí tu tem que... É feito no consultório, é feito uma anestesia local e tu coloca. É um procedimento de 10 minutos, não mais que isso. Nossa, é bom saber, né? Não, E é caro? Como que é? Você faz isso? Sim, eu faço isso. Né? Não, tu me falou se é caro? É caro. Não é. Por valores. É interessante falar, o implante dura 6 meses, né? Então ele é reabsorvível, tu colocou lá e esqueceu. Não precisa tirar, não precisa recolocar nada. O corpo corrói ele. E depois de 6 meses pode recolocar de novo. E como que eu sei que eu preciso repor? Passou 6 meses, eu reponho ou faço exames? Normalmente o corpo te avisa. O Tu começa com cansaço, tu fala, pô, eu tô mexendo mal de novo. Claro, acabou o implante. Nossa, muito interessante. Acabou o implante. Então, é bem assim, porque eu tenho um paciente que... Essa semana um paciente me ligou, doutor, preciso colocar o implante de novo. Falei, como é que tu sabe? Eu já sabia. Ela falou, eu tô mexendo cansado. Acabou o implante. Gente, olha o ouro. Formidável. Que bom. Formidável essa parte. Eu tô aqui ganhando muita informação, porque realmente a gente tem essa carência de informação. Então, assim, já manda para quem você acha que tem que mandar, porque de verdade é informação. Tem alguma pergunta agora, Leila? Ó, você vê que engraçado, nós tínhamos mais mulheres aqui. Olha como é mito ainda. Por um acaso, as mulheres fugiram e ninguém foge de entrevista, assim como a Leila tá aqui de boa. Ela, não, vamos fazer perguntas, sim, mas era para ter mais umas 4, 5, mas as mulheres, ainda existe isso. Eu não vou passar, que eu tenho... Sem vergonha. O que é vergonha, Eu acho que o tabu da menopausa não é só dos profissionais. Eu acho que a própria mulher tem vergonha. Mas não deveria ter, porque é a própria mulher que sente sintomas, né? A mulher devia ser a primeira a buscar ajuda. Entendeu? Porque, afinal das contas, é ela que sofre. E outra coisa, gente, eu vou falar a verdade. Pra mim foi prazeroso parar de menstruar, tá? Não foi problema nenhum pra mim. Tem que parar com esse negócio de falar, vai me fazer mal, eu vou me pipocar, meu cabelo vai... Não vai nada, não vai nada. Parou de menstruar, vai no médico. Isso aí que tu falou é extremamente valioso, porque isso é um fato. Parar de menstruar não é um problema. O problema é tu não repor hormônio. O problema é tu ficar com sintomas relacionados à menopausa. Parar de menstruar, tem muita gente que fala, doutor, eu não quero parar de menstruar. Aí tu olha pra pessoa e fala, não, por quê? Você já não... mas vai ficar lá dentro. Não vai. A pessoa fala pra mim, tu fala, não vai ficar. Porque não tem como. Parece que vai ficar estancado. Não existe isso aí. Entendeu? Muito mito, né? É de geração mesmo, vai passando, né? As coisas de não lavar cabelo. Minha mãe não lavava cabelo, né? Tinha coisa, né? Não comer mãe. É muito, gente. Então, ó. Ou o típico, tu tomou banho quente e sai no frio. Tu vai ficar torto. Vai ficar torto, é bom. Esse aí é mortal, cara. Deixa eu perguntar, produção, tem um videozinho tá no ponto aí? Da Karina? Bom, então, olha, gente, é o seguinte, agora a gente vai ter a Karina, doutora Karina também, aqui cheia de médico, viu? Você tá muito bem. Nós estamos numa 3ª temporada, e agora trazendo mais a parte de saúde, Prontos pro Amor, mudou o nome, e a gente tá nessa pegada de passar mais saúde, a gente sempre vai falar sobre relacionamentos, mas agora é um momentinho mais de se cuidar, né? E menopausa, então, é a bola da vez. Então, fica aqui, o doutor Madi vai estar com a gente mais tempo aqui, estão pedindo, então pode ficar tranquila, que ele vai estar assim, tá? Agora a gente vai falar com uma especialista que também fala de saúde, a doutora Karina Alisauskas, ela é uma dentista, mais de 26 anos formada, atuante, e agora ela vai começar a dar cursos nessa área para quem quer montar clínica, para quem quer falar de finanças, então ela está falando um pouquinho de finanças, então vocês vão ficar com ela. Agora é um bate-papo rapidinho, e aí eu vou fazer, doutor Mardi aqui, eu e a Leila junto, um mitos e verdade, rapidinho, ó, para pegar esse doutor na linha, porque ele responde tudo aqui. Bora.
Né? Tô Então aqui pra- vamos ver pra se ele desmistificar está isso mitos e verdade daqui a pouquinho. Solta a doutora Karina aí, produção. Karina, que bom tê-la de volta aqui Obrigada, no nosso muito programa. obrigada por estar aqui novamente, Cláudia. Então, olha só, aquela pergunta na sua de hábito financeiro, Ok. qual foi o hábito que transformou a sua trajetória como empresária? Poupar. Poupar. Vou poupar desde criança, né? Assim, eu tenho o hábito de poupar. Eu lembro que eu ganhava uma mesada e eu guardava. E você precisa poupar para você ter os seus objetivos. É importante. Agora, vamos lá. E Ok. quem não consegue poupar? Para aquela pessoa que nunca teve o hábito de poupar, tem que criar o hábito. Isso é importantíssimo. E como que a gente pode fazer? Não vou falar, guarde 30% do teu salário, não. Começa com coisas pequenas. R$ 10, R$ 50. Ah, eu coloco aonde? Na poupança? Não. Deixa num cofrinho dentro de casa, sabe aqueles porquinhos? Tá? Vai pondo lá, ou põe num cofrinho, guarda em algum lugar, numa caixinha, e vai tendo esse hábito, né? Porque você vai ver que de 10, 20 você vai juntando. Quando você já tem um dinheiro, uma quantia maior, para aquelas pessoas que ainda não sabem investir, a poupança, a princípio, é ainda o melhor lugar para você poder guardar o seu dinheiro. Então, e existe o momento certo para começar a investir no seu negócio? Depende de que momento você está na tua vida. Então, aquele recém-formado talvez não vai ter dinheiro para montar um consultório, eu pego o consultório porque é a minha área, ou aquele que saiu como engenheiro, não vai montar ainda a sua companhia, vai trabalhar em outros lugares, então vai depender muito do momento, da fase da vida que você está vivendo e do que você quer. Como mulher mesmo, acho que a mulher nunca pode parar, né? Assim, ela sempre tem que ter a sua base, principalmente financeira, né? Estou errada nesse pensamento? Não sei. Tá certa, porque o que eu tô vendo hoje? Mulheres mais 40 que se dedicaram à família, largaram suas carreiras, estão passando por processos de divórcios assim complicadíssimos. Perfeito. E está tendo muita dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. Até porque muitas perderam habilidades, né, que nem da odontologia, não que você vai esquecer, que nem andar de bicicleta, mas você perde um pouco da mão. 20 anos fora da carreira, muita coisa muda, né? Então, eu sou do princípio que a mulher tem que trabalhar para ter o seu dinheiro. Até do lado pessoal, muitas amigas se divorciando e tendo muita dificuldade em recolocação de mercado de trabalho. É importante, sim, a mulher ter a sua independência financeira. E aí, vamos falar de mentalidade. Como que a mentalidade influencia diretamente no crescimento de um negócio? É importante ter uma mentalidade próspera, uma mentalidade de empreendedor. Então, assim, às vezes o empreendedor precisa pensar um pouquinho fora da caixinha. Às vezes você não consegue enxergar os erros e tomar as devidas soluções para poder sanar, né? Qual é a frase ou pensamento que te sustentou nos dias mais difíceis como empreendedora? Uma coisa que meu pai sempre falou para mim, e num período que eu tive uma clínica de radiologia, e deu até um burnout de excesso de trabalho, ele me falou assim, ficam-se os dedos, mas perdem-se os anéis. Eu já ouvi. Você já ouviu essa frase? Eu já ouvi. Boa, ela é simples e é verdade. Sim, então chega um ponto assim, que nem da clínica, eu não queria desapegar. Primeiro porque foi uma clínica que eu idealizei, aquele projeto, só que chega uma hora que você tem que ser humilde e falar, ok, já fiz tudo para poder prosperar e ir para frente. E não dá. Ah, você falhou, você quebrou? Não, não falhei e não quebrei. Só que chegou num ponto que eu já não tinha mais saúde mental e saúde corporal para poder trabalhar. Então, isso já estava me prejudicando, tanto na parte de mente, corpo e pessoal. Então, tem horas que a gente tem que saber abdicar, o momento de você saber largar as coisas. Tem que pôr metas, né? Não chegou naquela meta, ok, vamos ajustar aqui, vamos ajustar lá e dar mais um tempo. Quanto que eu vou levar esse empreendimento? São mais 3 meses?
Se nesses 3 meses eu fazendo todo um remanejamento, organizando, mudando as estratégias, eu não consegui chegar ao padrão que eu estava, de valor que eu quero, e refletir, vale a pena eu continuar? Maravilha. Né? O que está me levando a continuar no empreendimento? Olha, e aí, fez sentido para você? Para mim fez todo, já quero estar empreendendo aqui, já é o pequeno, são pérolas que a doutora Karina está soltando aqui para a gente, principalmente o público aqui maior são mulheres, e que hoje pede que a gente tenha essa visão, essa mentalidade empreendedora, e nada melhor do que alguém que já carregou toda uma bagagem aí, e ainda está super em alto, continua empreendendo, continua fazendo negócios. Eu sei, Karina, muitíssimo obrigada, viu? Obrigada, Cláudia. Obrigada, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem assistindo e que vocês estejam gostando do programa e das dicas. Fechou. É isso. É com vocês aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legal, né, doutora? Ó, procura ela, Karina, Odontei, tá? Tanto no YouTube quanto no Instagram, Odontei. Me informei agora, ou Odontei já acha, ou tá aqui no cardzinho o Instagram dela também, tá bom? Ou Cláudia Den, procura no Cláudia Den. Cláudia, cadê a doutora Karina? Que não tem erro de achá-la. Profissional incrível, eu garanto. Aqui a gente só tem gente boa, vocês viram, né? Doutor Madeira aqui. Doutor, vamos lá, um bate-papo. Me mandaram umas perguntas aqui, acho que até algumas já respondeu, só fala mito ou verdade, ou se quer falar um pouquinho sobre a respeito, tá? Mas algumas coisas são bem básicas também aqui. Mito ou verdade? Vamos lá. Doutor Mardier, é verdade que a menopausa só começa aos 50? Não, não é verdade. Muito pelo já estamos muito a pelo Leila contrário. aqui que já passou essa informação. Toda mulher engorda na menopausa? Mito ou verdade? Mito. Toda mulher pode engordar na menopausa. O que ela vai ter é um pouquinho de acúmulo de gordura visceral. Não quer dizer que ela vai ficar muito acima do peso. Top. A reposição hormonal é perigosa? Depende. Eu não vou te dizer que ela, assim, bem feita não. Mas tem que ver bem as contraindicações e a balança que eu falei, dependendo da idade. Já falou também hoje sobre isso, né? Mas ok, tá refrisando aqui, hein, gente. Menopausa causa depressão? Causa. Causa? Pode causar, sim. Não é uma depressão, assim, mas aquilo que a gente falou do brain fog. Ela pode deixar a mulher com esquecimento, com desânimo, mas pode causar depressão. Repondo o hormônio melhora. Então, fogáceo é o sintoma mais comum da menopausa? É o sintoma mais comum, normalmente é o que abre a menopausa. Libido sempre diminui na menopausa? Sempre é uma palavra muito forte, mas sim, quase sempre eu te diria. 98%. Tem vamos chance mínima. Dá para passar pela menopausa naturalmente sem medicação? Dá. É muito de mulher para mulher, né? Como ela falou, às vezes a mulher não tem tantos sintomas e não há necessidade de repor hormônio. Não é o habitual. Não é o habitual. Anticoncepcional atrasa a chegada da menopausa? Não, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver, mito total. Mito. Atividade física ajuda mesmo nessa fase? Ajuda, principalmente no fogacho. No Bastante, fogacho? sim. Ajuda no fogacho? Ajuda. Fogacho ajuda a atividade física e usar roupa leve. Bastante. Top. Menopausa e envelhecimento precoce estão ligados? De certa maneira, sim. Lembra que a gente falou que o corpo da mulher tem um monte de receptor para hormônio? Então, você supõe que quanto mais hormônio tu tem, mais novo tu vai ter manter, digamos assim. Ou seja, hoje, as pessoas... Isso é interessante. As pessoas querem morrer o mais jovem possível. Essa é a ideia. Quanto mais tu pode envelhecer, desde que tu consiga fazer exercício físico, te sentir bem contigo mesmo, o morrer o mais jovem possível. Entendi. Envelhecer com saúde, né? Exato. Mas existe, assim, aquela... chegando à menopausa, existe a pele ficar mais flácida, esses sintomas que é o envelhecimento, Totalmente, na verdade. sim, né? sim. Quanto mais... normalmente, quando tu faz uma reposição hormonal adequada na mulher, ela fala, doutor, meu cabelo tá melhor, parou de cair, minha pele não tá mais seca. É os receptores que eu falei. O corpo inteiro da mulher tem receptor para os hormônios. Então, quanto mais hormônio tem, melhor o corpo se sente. Então, não dá pra ela fazer isso antes? Então, dá pra fazer. Na verdade, com 40 e poucos anos, a mulher pode e deve ir no médico, seja ginecologista ou endocrinologista, pra dosar os hormônios e ver. Se ele estiver caindo, já pode, com certeza. E deve. Melhora muito a vida, né? Tá, então... quer alguma coisa, Leila? Quanta pergunta, né, gente? Bastante informação, tô bem feliz com Doutor, ela. o que mais você acha relevante estar falando sobre
menopausa, sobre, às vezes, não veio aqui. Tratem a menopausa como tal. Não ignorem ela. Porque isso muda muito a qualidade de vida da mulher. Não deixa de lado, mas a minha amiga não vai fazer reposição hormonal. Esquece, amiga. Cada um, né? Cada um. Vai no teu médico, procura ajuda, procura profissional que sabe o que tá fazendo, que não tem mito e não tem tabu em relação à menopausa, porque uma boa reposição melhora muito. Parece que eu tô sendo aqui repetitivo, mas tem que buscar ajuda. Não tem por que ficar com fogacho, com mal-estar, com baixa libido, casamento indo embora. Não tem por que isso. Maravilha. Já é passado já. Vamos falar dos métodos. Então, você já falou um pouquinho, mas vamos dar uma recapitulada aqui. Existe, então, Então, a gente tem 3 maneiras de repor hormônio na menopausa. Gel, comprimido e o implante. O implante, ele é melhor porque ele entrega mais hormônio pra mulher, tá? E outra coisa, tu não esquece do implante, né? Tu coloca lá e esquece, acabou. Ou seja, ele fica lá e tu não tem como... Se é o gel e o comprimido, tem o período de esquecer. Não tem como tu, com o implante colocado, esquecer. E se eu esquecer do gel, por exemplo? Eu esqueço há 2 dias, mas não é que nem anticoncepcional. Que se eu esqueci, não posso engravidar. Não. Excelente pergunta. Não dá pra engravidar na menopausa, tá? Não tem como. Boa pergunta. Não tem como. Engravidar? Não. Porque a Cláudia Raia, A Cláudia... ela engravidou. Então, mas será que ela tá na menopausa já? Não sei. Ela fez tratamento. Então. Ela fez fertilização? Não, ela disse que não. Ela não sei, né? A gente não sabe. Então mas ela não diz tava. que... Não, não sei. Diz que Assim, parou. Não, ela fez a gravidez, tentou a gravidez in vitro, né? Como que é? A fertilização? É a fertilização. Então, mas em teoria não, né? Porque quando a gente tem a falência ovariana que eu falei, tu não tem mais óvulo pra fecundar, né? Então não tem como a mulher ficar. Se ela ficou grávida é porque o ovário ainda tá funcionando. E ela não tá na menopausa. A menopausa é quando o ovário desliga. Pifa. E como é que eu sei? Na verdade, eu, por exemplo, eu sempre quis ter muitos filhos. Não tinha. Eu, com 50 anos, eu falei, deu a louca. Tô normal, 51, quero ter filho. Vamos lá. Sobre ter filhos após os 40 anos. Não é um problema. Mas tem que ter um acompanhamento bem de perto. Porque quanto mais velha, não que a mulher seja velha com 40 anos, mas quanto mais velha a mulher vai ficando, mais defeituoso é o óvulo, mais problema ela pode ter da saúde ela e a criança. Então, o ideal é a mulher ter mais cedo. Dá pra ter filho com 50 anos? Dá. Tu vai ter que ter um acompanhamento de perto com um ginecologista bom. Mas, desde o ponto de vista do ovário, se tu tiver óvulo ainda, tu pode ter filho. Seja com 60 anos. 60 anos porque tu vai estar na menopausa. Mas 48, 49, 50 pode. Tá. É incomum, mas pode. Mas existe realmente o risco desse filho... Tem problemas. Tem assim, problema. não necessariamente vai ter. Não necessariamente vai ter. Mas já é uma gravidez de risco, a gente chama. Então tem que ter um acompanhamento de perto. Quando você fala de risco, é de risco... Risco de hipertensão, de pré-eclâmpsia, de pré-diabetes, de diabetes na gravidez, alguma malformação da criança. Não necessariamente vai ter. Pressão alta. Que é a pré-eclâmpsia, sim, entendeu? Então esses riscos sim aumentam. Eu falo porque minha mãe, ela não... É morta já, mas assim, ela engravidou com 49 anos. Ela teve a gravidez toda, teve o bebê, só que depois do nascimento, nasceu bem, eu não recordo o problema que teve, mas ela veio a falecer depois do parto. Aí, ó. Só que naquela época também não tinha tanto acesso à medicina capaz, né? Então, né? Tem isso também, que eu falo. Socorrer, né? Pode ser. Então, é difícil a gente falar sobre o caso. Mas, em teoria, é bom ter antes dos 40 anos. Não vou colocar uma data limite, tem muita mulher que tem depois, mas já é uma gravidez de risco. É melhor ser mais cedo. Até por conta da doença que a mulher desencadeia. Exato. É mais, pelo que você falou, pré-diabetes, tudo é mais Isso. por Na verdade, conta tem dessa... 2 grandes problemas na gravidez de uma mulher, que é a pré-eclâmpsia, que é a hipertensão, e a diabetes. Então, essas 2 coisas aumentam muito com a idade. E isso causa problema tanto para a mãe quanto para a criança. Então, seria melhor evitar. Maravilha. Leila, me diz aí, agora vamos falar um pouquinho de você. Deixa a doutora aqui tomar uma aguinha. Leila, o que você faz? De onde você trabalha? Você tem clínica? Fala um pouquinho de você. Eu tenho um espaço em Carapicuíba. Eu trabalho com estrias, com remoção de estrias. Então, a gente tem um método lá que trabalha com micropigmentação. Na realidade, a gente injeta um sérum na estria, né, onde ajuda, ativa o colágeno e faz com que realmente exista a remoção, até 90%. Então, é um trabalho muito bom, muito gratificante, mexe muito com as mulheres, com a autoestima.
Então é assim, gente, eu aconselho, quem tiver estria e tiver, assim, vontade de trabalhar com elas, nos procure. O que você fala, então, não é você faz a camuflagem ou Não não é camuflagem? Tá. não. É colocado um sérum mesmo, com um dermógrafo, com um aparelho nas estrias. E aí a gente espera lá os 30 dias a derme trabalhar. E ela fecha, né? A derme trabalha, vai trabalhando de dentro para fora e vai fechando a estria. É muito bacana o trabalho, o processo é muito bom. E quantas sessões, assim, para começar a ver o resultado, Leila? Então, depende muito de como está a estria, né? Se ela está escura, se ela está clara, se está rosada. Uma estria clarinha, às vezes, na primeira sessão, ela já some. Tem situações que ela é muito larga, é profunda, aí demora um pouco mais, leva um pouco mais de tempo. Se ela for muito profunda, pode levar até 5 sessões. De 3 a 6 sessões elas levam. Maravilha. Poxa. É muito bom. E você o trabalho vai... é muito bom, o tratamento é muito bom, é um tratamento garantido, é muito bem estudado. É maravilhoso. E você vai também na residência ou se você só atende só no seu espaço? Não, eu vou na residência. Eu tenho muitos clientes. Eu sou de Carapicuíba, eu tenho muitos clientes em São Paulo. Então eu vou até lá também. Tá, maravilha. Então, gente, olha, tá em boas mãos aqui, hein? Tá com aquela estriazinha, aquelas mais antiguinhas que fica, aquelas bem profundas tem umas também. muito profundas, tem umas que são muito escuras. Tem pessoas que têm vergonha, né? Porque às vezes você tá com a barriga toda tomada, às vezes tem no seio. A gente faz o trabalho com cicatrizes também, então às vezes a cirurgia do seio. Tem muita gente que faz em cima da cirurgia do seio também, que consegue sumir com ela, é muito bom. Que bom. Deixa já seu telefone. Tá, é 11 98426 0800. Mais uma vez? 11 98426 0800. Assim, hein, gente? Então, ó, em boas mãos tem aquelas estriazinhas, fora outras coisinhas. Fala com a Leila aqui, ó. Ela resolve, vai te deixar aí linda, maravilhosa, hein? Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. A gente está falando de uma coisa muito séria, gente. Menopausa parece que não é, mas é uma coisa muito séria. As pessoas têm muito tabu, muita vergonha. Mulher não tem que ter vergonha, gente, porque toda mulher vai entrar na menopausa. Não tem que ter vergonha de estar na menopausa, de sentir calor, de não aguentar marido, de não aguentar filho, não importa. Isso vai passar, é uma fase. Como todas as fases. A menstrual passa, a menopausa também passa, e o calor também passa, e é muito bom. Dado o recado aí, né? Excelente. Quando você faz um protocolo de menopausa, né? Hoje a gente nem entrou em emagrecimento, que o doutor ele é excelente. Se você não assistiu o primeiro programa emagrecimento, no próximo a gente vai falar sobre isso, doutor, emagrecimento no próximo? Acho que é isso. Pode ser. Tá? Mas então assista, tá? Porque ele tem um protocolo incrível. Quando eu falei, já choveu mulheres, eu quero esse protocolo, então fala do doutor Madir também. Mas vamos voltar só um pouquinho à menopausa. Quando a mulher, você faz essa reposição da forma que no teu protocolo e ela volta normalmente, pode te agradecer ou ela volta, doutor, não tá? Qual que é a volta dessa mulher? De que formato que ela... Vamos lá. Os meus protocolos eu faço muito um acompanhamento semanal. Então ela não demora muito tempo para voltar. Então a gente ajusta as coisas na primeira semana ali. Normalmente com a reposição hormonal a mulher sente melhora em 10 a 15 dias. Não é que ela vai sair do depressão pro uau, não. Mas ela vai ganhando coisas, ela vai melhorando o ânimo, principalmente, diminui o fogacho, melhora a libido. A mulher começa a sentir mulher de novo, entendeu? Então, eu sou um cara que eu gosto de ter a pessoa perto, sabe? Eu mando mensagem, eu gosto desse... Meus pacientes que vocês sabem. Porque verdade, eu gosto de perguntar como é que a pessoa tá, porque eu me importo com a pessoa, sabe? Não é... Eu sempre digo, e meu pai sempre falava quando eu quis fazer medicina, do outro lado tá uma mãe, tá uma avó, tá um pai, tá uma pessoa que é querida pra outra pessoa. Então tem que tratar como tal. Então, mas elas têm uma tendência, as mulheres que fazem o tratamento pra menopausa, normalmente elas fazem protocolo de emagrecimento também. Porque ganha peso, né? Mas semanalmente a gente se vê, então a gente ajusta muita coisa. Com 10 a 15 dias ela já começa a sentir uma melhora. Tá. Sem dúvidas. Então, e depende também do método, né? Com 10, totalmente. 20 dias. Você falou que no remédio é um pouco menos. Até sente uma melhora. O implante ele te dá mais estabilidade hormonal. Às vezes o gel e o comprimido te dá um pico e baixa. Então tu tem que estar tomando todo dia.
Então, o implante ele começa a fazer efeito com 15, 20 dias e ele mantém o efeito. É o melhor método que tem para repor, mas os três são bons. Os três são bons. E existem marcas diferentes? Ou é sempre... Existem vários laboratórios que fazem implante, né? Aí vai do qual que tu... Eu tenho um que eu uso, não vou entrar em nomes aqui, que eu gosto, sei que é bom, já foi indicado por outros colegas, e sei que a procedência é boa, né? Eu não vou colocar um implante em qualquer coisa que eu não sei na mulher, não, né? lógico. Então Mas funciona. existe Existem vários laboratórios, mas quando a gente faz curso, mentorias, eles estão lá e eles oferecem pra gente, e a gente fala com outro colega, tu tá fazendo com qual? Não, tô com isso aqui, é bom. Aí tu tenta. E até que tu vê no resultado da tua paciente que é bom mesmo, entendeu? Entendi. E esse do implante, por exemplo, existe efeitos colaterais? Excelente pergunta. Vamos lá, vou falar aqui. Sobre reposição hormonal. Hormônio é bom, desde que a dose seja adequada, tanto para o homem quanto para a mulher. Se a gente colocar uma dose muito alta de hormônio na mulher, ela vai ter efeitos colaterais. Quais são? Pele oleosa, acne, queda de cabelo e pelo. Essas 4 coisas. Mas, porém, contudo, todavia, se bem dosada, não tem, tá? Tô te falando porque eu faço faz muito tempo reposição hormonal. Tem mulheres que eu falo, ó, eu chego até aqui. Ah, mas eu quero fazer mais. Eu não faço. Porque a mulher, ela quer usar uma dose maior, para uma definição de corpo maior, mas vai ter efeito indesejado. Então eu falo pra mulher, ó, eu consigo chegar até aqui, onde a ciência me respalda. Eu sempre digo, a roda tá inventada faz muito tempo. É só estudar a roda. Eu não invento nada, eu só pego os estudos que foram feitos e estudo eles, entendeu? Tá. Então o que importa no hormônio é a dose. E esse hormônio tem a ver também com o hormônio que a mulher toma para fazer musculação? Sim, tem a ver. Aí entra... Pra menopausa nem tanto, tá? Mas tu pega uma mulher de 30 e poucos anos, ela quer ter um ganho... Vou fugir um pouco do tema, tá? Ela quer ter um ganho de massa muscular. Ela quer definição de corpo. Tu pode repor hormônio. Até um certo ponto. Então depende do ponto que a gente chega. Tá. E aí hormônio não tem nada a ver, hormônio da menopausa, Não, outro tipo de hormônio. Na verdade é o mesmo, tu pode usar a mesma testosterona na mulher na menopausa. Tá. É a dose que diferencia. Sempre é a dose. Tá. Entendeu? Por isso que quando essa mulher na menopausa então toma e ela faz atividade, ela então tem capacidade de ter mais massa. Totalmente. Gente, mulheres. Inclusive na menopausa, como eu falei, a mulher tem a tendência a ganho, Gostei. tem tendência a ganho de gordura e diminuição de massa muscular. O que o hormônio, claro, não só o hormônio, mas o hormônio com exercício físico, com cuidado com a alimentação, o que ele te dá? Diminuição de massa gorda e aumento de massa magra. Então a mulher para de ficar flácida. A flacidez, que é o que incomoda muito vocês mulheres, pode ser tratada tranquilamente com hormônio. É um dos pilares. Não é que tu vai colocar... não é que tu vou colocar hormônio, vou sentar e não vou fazer nada. Não, aí não vai fazer efeito. Milagre, né? Milagre não existe, tá ainda mas é um dos pilares importantes, eu te diria. Maravilha. Gente, a mãe, quanta informação. Ó, nós temos aqui o baralho do Paranauê, que eu chamo. Baralho do problema. Do Paranauê, que esse é para pessoa, esse é para o convidado, né? Eu falo assim, que é sempre o seu momento atual. Esse baralho faz sucesso, porque ele realmente passa o teu momento atual. Inclusive, eu estou com um programa aqui chamado Choque de Realidades com a Meire, onde é uma terapia ao vivo. Então, a gente pega eu como psicanalista, a Meire como consteladora sistêmica, e ela faz a leitura corporal ao vivo. Então, gente... e aí a gente tem um baralhinho que estamos desenvolvendo o nosso, inclusive logo vai ter aqui Choque de Realidades, tá? Mas esse é para vocês, estamos finalizando. Antes de tirar o Paranauê, me fala, já falou, mas do teu protocolo, como te acha, o que você tem agora em vista? Então, agora eu vou... eu vou contar o meu projeto, que eu tô por adquirir uma clínica agora aqui, não sei bem quando é que vai começar a rodar, mas... Vai ser legal o projeto. Daqui a pouco, novidades. Vocês me acham na rede social, Dr. Madger Correia. Não tem outro Madger, então é fácil de me achar. Lá tem meu Instagram, tem tudo que eu faço. Tem o Linktree para entrar em contato com a minha secretária. E meus protocolos são bem personalizados e bem acompanhados, assim, de perto com o paciente. Se meus pacientes pudessem falar aqui, mas toda semana a gente se vê. Tem meu WhatsApp pessoal. Eu gosto de ter esse contato com o paciente, eu acho que isso faz toda a diferença, o acolhimento que tu dá.
Não tem como te falar um protocolo assim, é isso. Eu tenho que ver na consulta Muito, né? e alinhar com a pessoa a expectativa, o que ela quer e o que eu consigo entregar, entendeu? Eu prefiro ser bem franco pra a gente alinhar metas e falar, ó, até aqui eu chego, até aqui eu consigo, entendeu? Maravilha. E ele é assim mesmo, viu, gente? Doutor, ó, fala com... Oi, bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? O senhor não trabalha? Não, eu trabalho, mas eu tenho tempo. Ele é muito assim mesmo. Eu pedi uns exames, acho que eu vou precisar. Mas na mesma hora me vi uns trocentos exames para eu fazer. Eu sempre digo, eu sou um cara que eu não gosto quando eu tô no serviço, que a pessoa demore 8 dias pra me responder. Eu acho uma falta de respeito, sabe? Então, claro, não precisa responder 1 minuto depois. Mas teve uma paciente que eu atendi no particular, e o outro colega deu o número pra ela, o cara demorou 3 dias pra responder. Aí a pessoa passa mal, e vai pra onde? Verdade. Ou a pessoa vai pro pronto-socorro, dá problema, tá entendendo? Isso é muito importante. Tem que ter um acompanhamento. Saber que você tem um médico aqui do lado e falar assim, esse é o meu médico. Hoje o doutor Mandiel é o meu, então eu falo, esse é o meu médico. Dá um problema, é chique, viu, gente? Tu tem pra quem mandar mensagem, porque às vezes pra gente médico parece muito automático eu falar dessas coisas, porque a gente vive disso, entendeu? Mas pra outra pessoa que tá do outro lado, a outra pessoa às vezes vem com dúvida e eu falo, pô, como é que a pessoa tem dúvida disso? Aí eu lembro, mas ela não é médica. Ela não tem como saber o que eu sei, entendeu? Que bom. Bom, Leila já deu o seu recado, mas você quer passar mais alguma informação de você? Né? Eu gostaria de deixar meu Instagram, @LeilaSilva Estética. Gente, quem tiver interessado, eu faço a visita, eu vou até o local, eu vou até a casa. Não é um trabalho difícil de fazer. A gente não precisa ter uma maca exposta, uma luz especial, dá para fazer na residência. Então, quem tiver interessado, é só me procurar, tá, gente? Vamos cuidar, porque parece que não, mas a estria mexe muito com a autoestima da mulher. Muito, muito. Para pôr um biquíni, para ficar, de repente, sabe, com a lingerie na frente do namorado. Eu atendo muitas pessoas com essa dificuldade, tá bom? Pode me chamar. E olha, e é verdade, mexe muito mesmo com a autoestima. E antigamente não tinha tratamento, né? Que interessante. Essa tinha camuflagem, mesmo assim, não era como é agora essa feita com sérum. É muito bacana, muito legal. O resultado é muito gratificante. Que delícia. Então, vamos começar pelas damas, tá, doutor? Tudo Sempre. bem? Ó, você tira... cada um para cada, né? Lógico. Você tira, mas não lê, me entrega, tá? Só tira a tua intuição. Se quiser pensar por um momento seu atual, também pode pensar. Se não, só tira aleatoriamente. Eu vou tá? pensar. Pensa. Vou falar só depois que você... Pensa que vem, viu? Teu momento. Leila, o que você costuma fazer quando está emocionalmente machucada? Eu me fecho. Se fecha? Eu me fecho. Me fecho e vou para algum lugar onde eu possa extravasar na dança. Ai, que delícia. Mas eu me fecho mesmo. Não sou uma pessoa de me abrir com ninguém. É eu e Deus. Tá, e tem um tempo para isso? Eu me fecho 24 horas, me fecho 5 meses. Não, é muito rápido. Não, eu me fecho muito rápido. Eu desabafo com Deus, vou para algum lugar, deixo minha alma extravasar e acabou. Acabou. Amanhã é outro dia. Mas você não faz terapia? Faço eu e Deus. Deus é teu Mas eu já fiz terapia. terapeuta. Tá. Já tive uma terapeuta muito boa. Tá. E depois eu aprendi que se eu me colocar num canto com Deus, eu vou sair de lá melhor. Então eu faço. Maravilha, lindo. Aí, gente, tá vendo? Boa. Doutor. Vamos lá. Olha, o que você mais ama em você? Acho que é a minha simplicidade. Eu sou um cara bastante simples, muito simples. Eu sempre fui assim, desde pequeno. Vim de uma cidade pequena, do interior do Rio Grande do Sul. Meus pais moram lá ainda. Eu acho que eu sou um cara bastante simples. Bastante simples. Aliás, você veio de que cidade mesmo? Só pra quem não conhece? Então, eu sempre brinco que é Alegrete. Alegrete. Tu chega no fim do mundo, dobra a esquerda. Aí tu chega em Alegrete. Muito legal. Mas essa carinha, esse cutis de 20 anos, viu, gente? Tem bagagem, tem história, não tem só 20 anos, obviamente, poderia ter também, né? Mas realmente é uma pessoa que você pode entregar aí, principalmente nós, mulheres, né? Se entregue para alguém que realmente faça confiança. Então, muito obrigada. Ai, que delícia, passou rápido, né? Passou, muito obrigada. Obrigada por compor. Você é corajosa, viu, doutor? Porque as outras fugiram. Então Menopausa foge, né? Fugiram do tema. Acontece. Obrigada pelo convite, obrigada pelas explicações. Eu acho que é muito válida. Muitas pessoas. Eu vou passar para muitas pessoas
que tinham muitas dúvidas. E qualquer coisa me chamem na rede social, eu costumo responder as dúvidas. Não cobro para responder dúvida, Ah, boa! mas acho que a conexão É faz gato, tudo. hein, gente? Ó. Porque é um gato, hein? Mas é comprometido, Já vou dar já que o... E te agradecer pela oportunidade também. Muito obrigada. Eu que agradeço super. Como eu falei assim, Pronta pro Amor vem outra etapa totalmente diferente, que tanto é que mudou para Prontos pro Amor, trazendo muita qualidade agora, saúde. Vamos continuar com o doutor aqui, outros especialistas também. E acabou. Que pena fazer o ar, né? Obrigada a vocês dois, de verdade, viu? Obrigada, espectador que está aqui, que nos acompanha, que acompanham Prontos pro Amor há mais de 3 anos. Nós só passávamos pelo YouTube da TV Barueri, agora, a partir dessa semana, vamos passar direto do YouTube do Prontos pro Amor. Então, vão ter essas 2 frentes aí, tá? Você pode ir para um, você pode ir para o outro, porque são informações preciosíssimas que precisam ser espalhado, né? Então, desde já, tem mais dúvidas? O doutor vai estar aqui, não sei se é a semana que vem, mas na outra, com mais informações, também de emagrecimento, também de menopausa, que ainda é um assunto que tem, né? Tem bastante dá pra gente ainda, conversar até meia-noite aqui, fácil. É isso, ficamos por aqui. Obrigada à produção, obrigada a toda a equipe aqui, obrigada a todos os envolvidos e nos falamos até a próxima. Um grande beijo.